Continuando, então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. No versículo 22. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Versículo 23. Dêem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Até aqui. Aí a gente vai avançar aqui no versículo 28, que diz assim: E eles clamaram em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. E aí no versículo 30, então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. E no versículo 31, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. No versículo 32, com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. No versículo 33, então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. No versículo 34, e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. No versículo 35, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No versículo 36, no devido tempo, para se apresentar oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. No versículo 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. No versículo 38, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Versículo 39, o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Então, até aqui, nesses versículos, para a gente poder meditar aqui na palavra do Senhor. Então, aqui nos versículos a gente pode ver que, seguindo uma direção de Deus, o Elias, então, ele foi e chamou os profetas para o Monte Carmelo. Para quê? Para realmente é a prova para aquele povo que estava tão corrompido, servindo vários deuses, para saberem que o Deus que fosse levantado um clamor e que atendesse, fosse ouvido aquele povo, esse era o Deus verdadeiro. Então, Elias levantou o seu clamor, colocou o novilho da mesma forma que ele pediu, para que os falsos profetas ficassem ali juntamente com o povo, e eles levantassem clamor e colocassem o holocausto, e que não atassem fogo, porque era para ser enviado do céu, se fosse o Deus verdadeiro deles. Da mesma forma, sim, Elias faria a mesma coisa. Só que, obviamente, que quando esses falsos profetas, essas pessoas que pediram as divindades estranhas e múltiplos deuses ali, não foram atendidos, obviamente,
porque não há outro Deus além do Deus Criador. Então, quando Elias pegou o novilho e não atou fogo também, e pediu para que queimasse, levantou o clamor ao Senhor, o Senhor então enviou fogo do céu, queimou então o holocausto, o novilho e ainda a água que estava em volta, que o Elias pediu para que o povo trouxesse 4 cântaros. Imagina naquela época que estava com seca de água, porque justamente é para mostrar o poder do Senhor, para mostrar o que ele faria. E aí a água se secou em volta do novilho para o holocausto. E depois avança nesse texto e acontece o milagre, que é o envio de chuva do Senhor. Então essa brasa, ela subiu, fez uma fumaça, surgiu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, que vem vindo depois para enviar a chuva para esse povo, que era o que Acabe, era o que todos ali estavam pedindo. Mas o interessante é a gente vai ficar só até essa parte do texto, porque aqui a gente está falando sobre os falsos profetas e sobre tudo que aconteceu naquela época. Então, aqui a gente voltando no nosso texto, Abadias, o mordomo. Abadias aparece em 2 momentos muito importantes aqui. Acompanhe comigo que Abadias, o mordomo de Acabe, com temor a Deus mesmo diante daquele homem fazendo atrocidades e servindo a Jezabel e mandando e sabendo que ela estava matando os profetas e tudo de ruim que estava acontecendo e os profetas corrompidos, servindo a vários, né, deuses, corrompendo as pessoas, e ela matando os profetas do Senhor. E Abadias então protege 50 profetas verdadeiros, né? 100 profetas verdadeiros, e protege de 50 em 50, ele vai guardando, ele vai escondendo e vai os alimentando de pão e água. E nesse momento, muito interessante, porque a maioria, veja bem, eram 450, depois fala de outros, né? 400 profetas, mas aqui nesse momento 450, ou seja, eram a maioria de qualquer forma. Eram muito mais profetas falsos do que os profetas verdadeiros, que o Senhor havia permitido que fossem escondidos. Então, o que nos ensina no dia de hoje é: não vá pelas aparências ou não vá pela maioria. Não é porque aquilo se tornou comum que Deus está naquele negócio. Não é porque aquilo parece que a maioria está indo, a maioria, uma liderança de algum movimento grande, de alguma igreja grande, está fazendo algo. Se estiver fora das escrituras, meu amigo, minha amiga, pode ter certeza que é um falso profeta. E falso profeta não é só quem fala coisas, profecias falsas, não. Aqui pode também, Baal profetizou também coisas que aconteceram, mas é o falso profeta no coração, que não serve a Deus de verdade, não ama a Deus de verdade e não está fazendo as coisas por Deus, e sim pelo dinheiro, por benefício próprio, enfim. Então, os falsos profetas do dia de hoje, as pessoas que estão muitas vezes falando de Deus, elas falam de Deus por interesse. E quando elas falam de Deus por interesse, elas acabam levando muitas pessoas para o abismo, elas acabam levando muitas pessoas para o caminho longe de Deus. E a gente tem que estar atento. Abadias depois aparece no texto também na hora do milagre, na hora que a glória de Deus ia se manifestar para aquelas pessoas. Então Deus permitiu que ele escondesse os profetas, e depois que ele permitisse o encontro de Acabe com Elias, para que o milagre acontecesse, para que a honra fosse dada a Deus, já que havia zombaria e havia tantas coisas ali contra o Senhor. E nesse momento, então, ele envergonha os ídolos falsos e mostra, né, Elias mostra, através do que o Senhor fez, que ele era Deus, realmente que ele é Deus. E então a gente medita nessa palavra, e é tão direta para os dias de hoje, onde fala a respeito de falsos profetas, fala a respeito de doutrinas erradas, fala a respeito de uma pessoa levantada por Deus para ser uma voz, para dizer, para direcionar essas pessoas naquele momento de que elas estavam erradas,
de que elas não poderiam mais permanecer assim, porque o Senhor, Ele dá muitas chances. Ele dá muitas chances, Ele leva um tempo para enviar a sua justiça, mas Ele envia a sua justiça. Ninguém brinca com Deus, ninguém zomba de Deus, ninguém escarnece da palavra do Senhor. E ninguém, inclusive, distorce ou engana por muito tempo. E os falsos profetas, por mais seja a maioria, o Senhor dá um jeito de que nem que seja um, mas seja levantado para poder falar a palavra da verdade. E que, se preciso for, se você é uma pessoa que quer ser usada por Deus e for uma pessoa verdadeira que ama o Senhor de verdade, de todo o coração, de todo entendimento, se preciso for, Deus esconde. Ele esconde você, para no momento certo Ele tocar no seu coração para que você seja enviado, que você faça o que deve fazer. Exorte quem deve exortar. Faça e fale o que deve falar. Mas Deus, Ele, se preciso for, Ele esconde. E melhor é estar escondido, sendo alimentado de pão e água por Deus, pelo Todo-Poderoso Criador, do que estar ali no banquete, mas com Jezabel, aceitando os pratos do inferno. Então, se nós somos o sal da terra e se nós estamos aqui como embaixadores de Cristo, e nós cremos na palavra, e nós cremos que Deus criou todas as coisas e Ele é um Deus santo, então nós devemos falar a verdade. E nós devemos nos disponibilizar, assim, para que Deus possa nos usar. E não importa se os falsos profetas, vã doutrinas, se parecem ser muito maiores, porque a justiça de Deus, ela vem. Por isso que você e eu devemos ficar posicionados para poder sermos usados e também para que a gente não se deixe levar por essas vãs doutrinas e por as coisas erradas. Que Deus abençoe você e a mim, nos proteja, nos guie, nos oriente agora nesses momentos, né? Pessoas como o Elon Musk e tantas pessoas como o Papa e tantas outras pessoas que eu creio que infelizmente estão sendo usados pelo mal. Então que Deus nos abençoe para que a gente consiga nos proteger disso e ir sim contra, dizendo a palavra da verdade e despertando os corações. Então, que eu e você, a gente possa ser guiado por Deus para que o grande projeto dele aconteça, que a gente participe dele. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Até a próxima.